Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma atividade, beleza? Então, essa nossa atividade é como? Vamos completar essas lacunas aqui, ó, tá? Ó, vamos completar as lacunas com os verbos entre parênteses, ó, divertir, aderir, compelir, conferir, divergir, divertir, ferir, despir. Com esses verbos aí, sobre os quais nós falamos agora mesmo, tá legal? Então você vai conjugar aí no presente do indicativo a primeira lacuna e no presente do subjuntivo a segunda lacuna de cada letra aqui, ó. Na letra A, por exemplo, a gente tem que colocar o presente indicativo aqui. A gente tem que colocar o presente subjuntivo do verbo advertir aqui. Beleza? Tranquilinho? Então vamos lá, vamos observar isso daí. Olha só, vamos pegar aqui. Então eu vou ler a primeira com você e a gente vai fazendo juntos, tá legal? Olha só. Na letra A, ficou então com o verbo advertir. Tem que ficar no presente indicativo, beleza? Eu sempre advirto, não é? Ó, eu sempre, terror, advirto quem não age de acordo com o regulamento. E bom que você também advirta, beleza? Ó, aqui na realidade é bom, tá? É bom que você também advirta, terror. Tá vendo só? Então aqui eu tenho a primeira pessoa do presente do indicativo que gera o presente subjuntivo. Está vendo só? É bom que você também advirta, terror. Ok, beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, agora com o verbo aderir, também no presente do indicativo. Como é que fica isso então? Olha só a letra B. Veja bem. Eu nunca, tananã, aos modismos ditados pelos meios de comunicação. Rapaz, é bom que você também não... E aí, com o verbo aderir. Como é que fica isso? Vamos lá então, vamos observar aqui. Veja bem. Terror, eu nunca adiro aos modismos ditados pelos meios de comunicação. É do verbo aderir, tá vendo? Eu nunca adiro aos modismos ditados pelos meios de comunicação. É bom que você também não adira, viu, terror? Não adira a isso. Olha só. Então você nota aí, eu adiro, então talvez ele adira. Tá ok? Show de bola, vamos que vamos. Pegando mais uma. Olha só a letra C, é o verbo compelir. Compelir, veja bem. Eu não, aí nós temos o verbo compelir no presente do indicativo, tá legal? Eu não, tananã, ninguém a fazer o que não quer. É bom que você também não, e aí, o que a gente vai colocar aqui? Vamos então observar aí na letra C, veja bem. Eu não compilo, é do verbo compelir, beleza? Eu não compilo ninguém a fazer o que não quer. É bom que você também não compila, beleza? Tranquilinho, vamos que vamos. A estrutura é sempre a mesma, dá para a gente fazer um desenvolvimento melhor agora, né? Eu tenho o verbo conferir, se conjugando da mesma forma do verbo ferir, advertir, aderir. Veja bem então, olha só. Cara, eu sempre confiro o troco. É bom que você também confira, beleza? Então fica assim, ó. Eu confiro, é bom que você também confira, beleza? Esse é bem tranquilinho, né? Olha só o verbo divergir, também é bom a gente tomar cuidado com ele. Cara, eu nunca divirjo pelo simples prazer de divergir. É bom que você também não divirja. Aí você vai anotar, ó, o verbo é divergir, mas quando na sequência eu tenho vogal, eu passo a ter agora o J, beleza? Ó, porque senão vai ficar de virgo ou de virga. Eu tenho que colocar o J para dar o som J, beleza? Então cuidado com isso. Eu divirjo pelo simples prazer de divergir. É bom que você também não divirja. Cuidado com isso. Letra F, vamos trabalhar com o verbo divertir. Bem tranquilo, porque a gente usa bastante. Cara, eu sempre me divirto com as crianças, sempre me divirto nas quintas com terror, sempre me divirto com as crianças. É bom que você também se divirta, beleza? Ó, divirta. Então, cuidado aqui, ó. O verbo é divertir, mas a gente viu que vira i. Concorda comigo, ó? Vira aí. Por isso que algumas pessoas ficam na dúvida quando está fazendo a questão, caramba, eu divirta ou diverta?
Porque, poxa, o verbo é divertir. Aí é só a gente lembrar que esse e vira i na primeira pessoa do presente indicativo e, logicamente, no presente do subjuntivo totalmente. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Continuando aqui nas atividades, a gente parte para a próxima, letra G. O verbo ferir, mamão com mel, o verbo ferir, né? Rapaz, nunca firo o amor próprio de ninguém. É bom que você também não fira, beleza? Eu nunca firo, é bom que você também não fira. A gente já usa bastante o verbo ferir, não apresenta dificuldade, beleza? Agora o verbo despir, né? Soe meio estranho e tal, mas é isso mesmo, ó. Não me dispo daquilo em que creio. É bom que você também não se dispa, beleza? É isso mesmo, não se dispa daquilo em que crê, beleza? Então, faça um print aí, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, você vai fazer um print dessa forma já toda completinha, beleza? E eu vou colocar depois com a atividade toda por fazer ainda, tá? Que aí você faz os dois e depois você pode voltar a realizar a questão de novo e tal. Vamos voltar para cá rapidinho, ó. Então, vou limpar também a tela, deixar tudo limpinho, assim, ó, tá? Então, faça um print disso daí, aí você fez o print, tá tranquilo. Depois, se você quiser voltar para poder rememorar, fazer de novo, tá tranquilo. Agora, você faz um print, tá? De tudo já prontinho, como a gente deixou aqui. Terror, perdi a oportunidade, não deu tempo de fazer o print. Volta um pouquinho nesse nosso vídeo agora, volta um pouquinho, vai lá, faça o print e continua com a gente, tá bom? Acompanhando comigo. A gente, então, tem o seguinte, moçada. Agora a gente vai partir para outros verbos, tá? Esses verbos aqui, o distinguir e extinguir, cara, por uma coisa bem tranquila. Por quê? Com a quantidade de gente que a gente nota, né? Às vezes a pessoa vai conceder uma entrevista, ou às vezes está na hora ali, o jornalista tem que escrever rapidinho para poder passar a matéria logo e tal. Ele acaba dando umas vaciladas com esses verbos aqui. Essa peculiaridade ela é muito importante que a gente fique realmente atualizado nisso, tá ok? O que acontece então com esse verbo? Acompanhando comigo, olha só. Distinguir, veja só, nós temos aqui ó, essa letra G, tá? Para ela manter o som G, e ele está diante do I aqui, ó, eu tenho que colocar o U, beleza? Então, quando eu tenho o G, eu quero manter o som como G diante de E e de I, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a chamada letra diacrítica. Eu vou colocar então a letra U. Beleza? Por isso que eu tenho distinguir. Eu não posso ler distinguir. Não é isso. É distinguir, extinguir. Beleza? Tranquilo. Terror. Mas isso diante de E e de I. E na primeira pessoa que a gente tem o O? Então você não vai colocar esse U mais. Esse U tem um motivo. Diante de E e de I. Diante de A, diante de O, você não vai colocar esse U. Concorda comigo? Beleza. É por isso que a gente tem que rever isso daqui, ó, bem tranquilamente, ó. Você basicamente tem que ficar ligado aqui, ó. Cara, eu distingo, eu extingo. Não é eu distinguo ou extinguo, como algumas pessoas costumam falar ou colocar isso escrito. Beleza? Então eu distingo, tu distingues, ele distingue. Nós distinguimos, vós distinguis, eles distinguem. Tá vendo só? Beleza. Se eu tenho distingo, eu tenho aqui o A, então vai ficar como? Talvez eu distinga, tu distingas, ele distinga, nós distingamos, vós distingais, eles distingam. Está vendo só? Basicamente é em cima disso, moçada. O restante é bem tranquilo. Eu distingui, tu distinguiste. Tirei o STE, é só colocar o RA aqui, o SSE aqui, o R aqui. Aqui, nessa estrutura, agora não vai mais diferença nenhuma, agora é mais, tudo mais tranquilo. Ó. Distinguira, distinguiras, distinguira. Distinguíramos, distinguireis, distinguiram. Aqui o que importa é o SSE e aqui o R. Se eu distinguisse, se tu distinguisses, se ele distinguisse. Se nós distinguíssemos, distinguisseis, distinguissem. Quando eu distinguir, tu distinguires, ele distinguir. Nós distinguirmos, vós distinguirdes, eles distinguirem. Então não é para você decorar nada, é só você lembrar. O que mais importa está aqui e aqui. Ó. Não é distingua, é distinga no presente do subjuntivo. Não é distinguo, é distingo no presente do indicativo. Cuidado com isso, beleza? Olha só o pretérito imperfeito, mantemos o i aí, ó, distinguia, distinguia, distinguia.
Futuro, distinguirei, ó, nós temos o I também, ó. Então, a gente não vai ter problemas nos demais. Essa construção aqui, o que mais importa é aqui a primeira pessoa e aqui o presente do subjuntivo. É basicamente isso. O restante já vai cair no automático. Pode ter certeza que você já conhece essa conjugação. Tá legal? Cuidado com isso. Beleza, aqui a gente vai apresentar agora o verbo crer. Verbo crer e descrer. Cara, esse verbo ele costuma dar uns trabalhinhos para a galera, tá? Então esse verbo é muito importante você fazer a conjugação e perceber a sua irregularidade pontual ali, beleza? Então o verbo crer, a gente tem o seu particípio, né? O seu particípio é crido, né? Eu tenho crido muito nisso, terror. Eu tenho crido que eu vou passar nessa prova, eu tenho crido nisso. Então o particípio é crido mesmo, beleza? Certinho. E esse verbo crer, ele vai se conjugar da mesma forma que o verbo ler. Então, cara, se você associa um ao outro, eu tenho que conjugar o verbo crer. Está lá na prova, na alternativa, uma frase com o verbo crer. O que você faz? Troque pelo verbo ler, beleza? Fica mais fácil. Veja bem aqui, ó. Então, marca aí, ó. O crer ou descrer se conjugam conforme o verbo ler, beleza? O particípio é esquisito, mas é crido mesmo. Fique ligado aí, olha só. Então, veja só. O verbo crer, terror, eu creio. Tu crês, ele crê. Nós cremos, vós credes, eles creem. Cara, nós cremos. Alguma dúvida aqui no presente? Não. Intuitivamente você já mata. Eu creio, tu crês, ele crê. Nós cremos, vós credes, eles creem. Show de bola. Lembra aí também o seguinte. A segunda pessoa do plural, vós credes, a segunda pessoa do plural tem caído pouquíssimo em concurso de maneira geral. Tem caído pouquíssimo, porque a gente usa mesmo a terceira pessoa, né? Ele, você, né? Ou nesse caso, em vez de usar o vós, a gente usa o vocês, né? Então, basicamente é isso. Então, nossos concursos não cobram muito a segunda pessoa do plural, beleza? Tranquilão. Mas aqui não é tanto problema, né? Aí você vai conjugar o verbo crer de acordo com o verbo ler. Eu leio, tu lês, ele lê, nós lemos, vós ledes, eles leem. Tá legal? Belezinha, tranquilo. Aí você pega o verbo no presente subjuntivo, ó. Aqui houve uma ditongação. Talvez eu leia, talvez eu creia. Tu leias, creias. Leia, creia. Aí nós temos, ó, talvez, terror, nós leiamos. Então nós creiamos. Talvez vós leiais. Então talvez vós creiais. Eles creiam. Está vendo só? Onde pode causar dúvida para a gente? Aqui, ó. Porque houve a ditongação aqui e nós temos que manter essa ditongação aqui, ó. Tá legal? Talvez eu creia, tu creias, ele creia. Aqui há um probleminha mesmo, a gente vai ficar um pouco na dúvida, mas é só você marcar aí, ó, e conjugar conforme o verbo ler. Nós creiamos, vós creiais, eles creiam. Beleza? Temos então essa base aí com a ditongação ei. Fique ligado nisso. Aqui, então, ó, é bom você marcar. Não é? Beleza. Vamos pegar o pretérito perfeito, que ele fica meio estranho, né? Mas é isso mesmo, cara. Então, olha só. O verbo crer. Olha, cara, ontem, eu criei em alguma coisa. Ontem eu criei. Veja só. Ontem eu criei. Aí você vai jogar o quê? O verbo ler. Cara, ontem eu li um livro muito legal. Ontem eu li, tu leste. Ele leu. Ontem eu criei, tu creste, ele creu. Feio demais o creu, né, moçada? Mas é isso mesmo, né? Então, olha só. Ontem eu criei, tu creste, ele creu. Nós cremos. Como a gente usa o cremos? Direto, né? Vós crestes, eles creram. Ok? Então, na dúvida, o que você faz? Troque pelo verbo ler. Ontem eu li, tu leste, ele leu. Pronto. Onde vai causar dúvida para você? Aqui, ó, porque o restante é mais tranquilo, você já sabe. Intuitivamente você já sabe. Beleza? Então, aqui sempre recorde que a conjugação do verbo ler. Tá? Ó. Ontem eu li, tu leste, ele leu. Ontem eu criei, tu creste, ele creu. Então, olha só, é creste. Tirei o STE daqui, não tirei? Então, vai ficar como no mais que perfeito? Eu crera, tu creras, ele crera. Nós creramos, vós crereis, eles creram. É só lembrar do verbo ler. Eu lera, tu leras, ele lera. Leramos, lereis. Aliás, eu lera, tu leras, ele lera. Nós leramos, vós lereis, eles leram. Tá? Leramos, lereis, leram. Ok. O verbo no pretérito imperfeito subjuntivo. Rapaz, se eu crescer, quantidade de vezes que a gente vê lá. Se eu cresce, não dá, né?
Então o verbo é crer. Se eu cresce, é isso mesmo. É feio, mas existe, né, moçada? Se eu cresce, se tu cresce, se ele cresce, mas de onde veio isso, terror? Aí você vai sempre lembrar para poder comprovar. Então, olha só, veio do pretérito perfeito. Ontem eu li, tu leste, ele leu. Ontem eu criei, tu creste, ele creu. Tira o STE da segunda pessoa e acrescenta Ra, acrescenta SSE e acrescenta R, beleza? Então você mesmo comprova, tá? Ó, porque isso se repete sempre. Então eu tenho aqui, ó, o crer, então é se eu cresce, cresces, cresce, crescemos, cresceis, crescem. Quando eu crer, tu creres, ele crer. Nós cremos, vós crerdes, eles crerem. É a mesma coisa do verbo ler, moçada, beleza? E a gente já viu também o pretérito mais que perfeito. Então, aqui causa dúvida, causa dificuldade, né? Então é legal você ficar ligado aqui, ó, nessa construção aqui. Beleza? Tranquilo. A gente tem o pretérito imperfeito. Olha só o pretérito imperfeito, que algumas pessoas ficam na dúvida, né? Cara, que verbo é esse? Será que é do verbo criar, né? Mas é o verbo crer. Naquela época, cara, eu acreditava naquilo. Naquela época eu cria naquilo. É isso mesmo, eu cria. Só que a gente, na hora de falar, né? Você pensou na palavra crer, no verbo crer. Ah, rapaz, naquela época eu cria. Quando você vai falar o cria, você toca o quê? Rapaz, eu acreditava. É normal isso acontecer, né? Porque a gente já está habituado a usar o verbo acreditar no lugar do verbo crer, beleza? Mas está correta a construção. Eu cria, tu crias, ele cria, nós criamos, vós criais, eles criam, tá? Acompanhando comigo, essa estrutura aqui também a gente usa pouco, então é bom você marcar, beleza? Aqui, ó, o presente indicativo, ele é tranquilo, você não tem que ficar decorando isso. O presente subjuntivo é tranquilo. Aqui é que você tem que marcar para você revisar de vez em quando. Essa estrutura aqui, ó, basta você lembrar do verbo ler, né? E essa estrutura você já sabe, você vai formar a partir daqui, ó. Então, basta entender aqui a construção, o resto você faz sozinho, tá? Cuidado com isso. Aí o futuro do presente, futuro do pretérito, eu crerei. Olha só, eu crerei, é o verbo crer, mais o ra, né? Ó. Eu lerei, eu crerei, tu crerás, ele crerá. Nós creremos, vós crereis, eles crerão. Eu até creria, tu crerias, ele creria. Nós creríamos, vós crerias, eles creriam. Fica até meio estranho, né? Do verbo crer. Por quê? Nós normalmente trocamos o verbo crer pelo verbo acreditar, porque soa melhor, a gente está mais adaptado, é normal a gente fazer isso. Tá bom? Acompanhando comigo? Vamos que vamos! Agora, moçada, esse verbo aqui, tá? Despejando algumas conjugações, algumas flexões, porque é importante para os exercícios que a gente vai fazer na sequência. O verbo haver, cara, ele é muito importante que você se lembre da sua flexão. Pelo seguinte, eu venho sempre falando, nessas aulas de concordância, né? Normalmente eu falo, olha, moçada, o verbo haver, ele tem muitos sentidos diferentes, né? Ele é um verbo polissêmico, ele tem vários sentidos. E a gramática normalmente trabalha com o verbo haver no sentido de existir, no sentido de tempo decorrido, e aí fala, olha, não se flexione e tal. Mas isso você vai perceber especificamente nesses dois sentidos. Mas o verbo haver tem um pancadão de sentidos, beleza? Então ele se flexiona aqui também. Então é bom a gente ficar ligado. Principalmente nós devemos ficar ligados do verbo haver no pretérito perfeito, tá bom? Acompanhando comigo, olha só. Então o verbo haver no presente, cara, eu hei de passar nessa prova. Eu hei, tu hás de passar nessa prova. Ele há de passar na prova. Olha só, então essa construção aqui do presente indicativo normalmente fica nessa locução verbal, beleza? Então olha só, eu hei, tu hás, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão de passar nessa prova, terror? Beleza, tranquilão. Então, a gente teve essa noção aí do verbo haver. Observe aqui, ó, como que o presente do subjuntivo, ele foge à estrutura da primeira pessoa aqui, ó. O normal é o quê? Houve ditongação aqui, ó, viria para cá. Concorda comigo? Beleza. Só que, neste caso, houve essa irregularidade. O presente do subjuntivo do verbo haver, a construção é com J, beleza? E aí você não pode confundir
haja, né? Haja paciência, terror. Rapaz, para assistir às suas aulas, haja paciência. Aí, nesse caso, é do verbo haver, beleza? Aí a gente não pode confundir com o verbo agir, tá? O verbo agir, ele no presente subjuntivo, vai ter o som parecido. O som é o mesmo, né? Desse no presente subjuntivo do verbo haver. Então, olha só. Como é que é o verbo agir no presente indicativo? Cara, eu ajo com tranquilidade. Tu ages, ele age. Beleza? Aí nós temos o verbo agir, tranquilo. Já quando a gente tem no presente subjuntivo, vai ser como? Talvez eu haja com mais responsabilidade. Talvez tu hajas com mais responsabilidade. Aí é só tirar o H, que aí nós temos o verbo agir. Beleza? Então, olha só. Não podemos confundir, então, esse daqui, ó, é do verbo haver. Beleza? E eu posso colocar o presente subjuntivo aqui, pertinho aqui, para você observar, do verbo agir. Rapaz, talvez eu haja com responsabilidade. Tu hajas, ele haja, nós hajamos, vós hajais, eles hajam com responsabilidade. Então toma muito cuidado, porque aqui é conforme o verbo agir. E o que acontece algumas vezes é que as provas cobram da gente, né, esse conhecimento da grafia da palavra. Então, nesse caso, haja paciência na sua aula, terror. É com H, é do verbo haver paciência. Né? Agora, haja com responsabilidade, meus amigos. Aí é do verbo agir, é só tirar o H. Tranquilinho? Anota isso que é importante, tá? Acompanhando comigo, eu vou limpar isso daqui. Então, essa irregularidade do verbo haver, né? Você perceber que nós temos o J aqui, a gente não teve J aqui na primeira pessoa do presente, tá bom? Beleza. E o mais importante a gente observar está aqui, ó, tá? No pretérito perfeito do indicativo, o verbo é haver. E nós mudamos o radical para ouver, tá? Ó, ouver. E aí você tem que tomar cuidado. Esse ouve preserva o H, tá legal? Não é do verbo ouvir, né? Ele ouve bem, né? Então não é do verbo ouvir. Nesse caso, nós temos aí o pretérito perfeito indicativo do verbo haver. Tem que ter o H. Olha só. Então, ontem, ele ouve muito bem na entrevista. Então, ele se portou muito bem, ele se ouve muito bem, né, na entrevista. Então, eu ouve, tá ok? Eu ouve. Tu ouveste, tá ok? Tu ouveste, ele ouve muito bem. Nós ouvemos muito bem nas entrevistas. Vós ouvestes, eles ouveram. Tá legal? Então existe terror. A construção ouveram, pelo amor de Deus. Rapaz, não existe houveram problemas. E isso na nossa aula de concordância a gente fala. O certo é houve problemas. Mas nós temos uma restrição do sentido do verbo haver, quando no sentido de existir ou no de tempo decorrido, ele só se flexiona na terceira pessoa do singular. Beleza? Mas nos demais sentidos, ele pode ser flexionado como a gente está fazendo aqui. Beleza? Eles se houveram muito bem nas entrevistas, né? A Polícia Federal houve por bem diligenciar tais coisas. Houve por bem. Então você tem aí o H com O-U-V-E. Beleza? É do verbo haver. Cuidado com isso, vamos que vamos. Olha só, moçada. A gente, então, como a gente tem o ouve aqui, ó, essa base aqui, basta colocar o RA, o SSE e o R aqui, ó. Beleza? Aqui é a grande sacada em provas, tá bom? Então, cuidado. Houvera, houveras, houvera, houvéramos, houvereis, houveram. Tá ok? Pretérito imperfeito subjuntivo. Se eu houvesse, né? Se tu houvesses, se ele houvesse, se nós houvéssemos, se vós houvesseis, se eles houvessem. Rapaz, quando eu houver, tu houveres, ele houver, nós houvermos, vós houverdes, eles houverem, tá? Quando eles houverem por bem diligenciar tais situações, a gente consegue melhorar o país, por exemplo. Beleza? Tranquilão. Então, cuidado com essa estrutura aqui, com base no pretérito perfeito aqui. Tá legal? Beleza. O pretérito imperfeito indicativo não precisa nem falar, porque a gente já usa demais
Eu havia falado, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós havíeis, eles haviam. A gente já constrói bastante com isso, beleza? O futuro do presente, eu haverei, tu haverás, ele haverá, nós haveremos, vós havereis, eles haverão. Eu até haveria, tu haverias, ele haveria, nós haveríamos, vós haveríeis, eles haveriam. Construção que se usa pouco em prova, tá legal? O que pega mesmo está aqui e aqui, ó, tá? No presente do subjuntivo. É bom a gente ficar ligado nisso. Belezinha? Tranquilinho? Eu vou limpar isso daqui para você fazer um print com tranquilidade, para a gente poder continuar. Vamos que vamos? Vamos lá.